Está aqui comigo no estúdio, Kelly Nunes, ela que é psicóloga. Seja muito bem-vinda à nossa programação. Bom dia. Bom dia, Luciane. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e com toda a equipe da TV Câmara para falar desse tema que já vou revelar para vocês que é um tema bem complexo e que eu gosto muito de falar sobre. Então, já explica pra gente, Kelly, o que é de fato o transtorno bipolar? O transtorno bipolar, ele se trata de um transtorno de humor, né? A qual ele se manifesta através de oscilações de humor. Né? Então, o transtorno bipolar ele está classificado no DSM-5, né, que é o nosso livro de identificação dos transtornos mentais, como um transtorno de humor. É muito comum? Muito, bastante. Inclusive, no consultório, né, eu tinha colocado uma escala, né, de demandas, qual que é as demandas que frequentemente eu atendo no consultório. E, por incrível que pareça, o transtorno bipolar está em segundo lugar. Em primeiro lugar vem a ansiedade. Hoje a minha demanda maior é de pacientes que tratam de transtorno de ansiedade. Segundo, transtorno de humor, né, que é o bipolar. E terceiro, a depressão. Como é que a gente identifica? Como é que a gente pode olhar e falar, não, isso aqui tá estranho? Existem alguns sintomas? Sim, os sintomas principais do transtorno bipolar, Luciane, é justamente essa oscilação de humor, né? Só que aí eu costumo falar para as pessoas de ter um certo cuidado sobre essa questão quando a gente fala humor, né? Associamos, né, ao nosso senso comum que é o sentimento de estar triste demais ou alegre demais, né? E o transtorno de humor, dentro da nossa classificação de psicologia, de psiquiatria, a gente leva para uma definição voltada para a questão da energia da pessoa, né? Então, assim, o transtorno bipolar, ele traz esses sintomas de tudo muito intenso, né? Então, assim, não diz respeito a uma alegria intensa e uma tristeza. É a questão da energia física, emocional, psicológica, no quesito de pensamentos acelerados demais, né? A qual você tem até uma dificuldade de conversar com uma pessoa quando ela está, né, numa crise relacionada a essa condição. Então, assim, são episódios, né, que a pessoa tem dessas oscilações de humor frequente, de irritabilidade. A pessoa, ela tem uma dificuldade muito grande com o sono. Ela não consegue dormir uma quantidade de horas que entendemos, né, que é o normal para você ter uma qualidade de vida. Dorme pouco e ainda assim se sente uma pessoa disposta para poder tocar o dia a dia, para fazer suas atividades, né? Então, assim, um dos principais sintomas do transtorno bipolar que eu vejo, assim, gritante em pacientes que eu acompanho são essas questões, essa agitação, essa inquietação na fala, no pensar, nos comportamentos, né? São pessoas totalmente impulsivas em todos os sentidos, né? Seja em relacionamentos ou em outros comportamentos também, aleatoriamente falando. Tem um público específico? Pode já aparecer na infância ou a pessoa só descobre lá na vida adulta? Então, geralmente a idade, Luciane, vem a partir dos 15 anos, né? Ali naquele período da adolescência, né? Período mais difícil, né? Já entrando numa juventude. Então, a partir dos 15 anos ali a gente já consegue detectar, né? Isso. Existe alguns estudos que comentam sobre a possibilidade de você já conseguir perceber o transtorno bipolar na infância. Mas é mais Mas é difícil. mais difícil porque vem aquelas condições de alterações fisiológicas, né? Então, acaba que pode ser confundido. Essa criança, essa infância ali, ela está sendo realmente já marcada por essas emoções assim, ou está relacionada a alguma alteração fisiológica da própria idade, né? Então, tem que ter esse cuidado. Eu costumo dizer, quando o paciente chega no consultório, me falaram que eu tenho um transtorno bipolar. E eu, peraí, vamos avaliar isso, porque o diagnóstico de um transtorno bipolar demora muito tempo. Você não consegue, assim, definir e chegar num diagnóstico rápido. Às vezes leva 10 anos Muito tempo. para você conhecer que realmente o paciente tem um transtorno bipolar. Tratamento. Qual que é o tratamento que essa pessoa precisa fazer e o que acontece se ela não tratar?
Então, o tratamento ele envolve a questão dos psicofármacos, né, que são estabilizadores de humor. Medicação mesmo. Medicação, tem que haver sim a necessidade do uso da medicação, justamente por conta assim dessa condição de ser pacientes que eles não veem o sono como uma necessidade extrema para se ter uma qualidade de vida, né? Então, assim, todos os pacientes bipolares que eu atendo, o tratamento é com base na psiquiatria, né, para poder a gente ter essa condição dos psicofármacos adequados, que são estabilizadores de humor, justamente para poder baixar a energia desse paciente e fazer com que ele tenha, né, uma energia mais baixa para não trazer prejuízos para a sua vida, né? Então, o tratamento é feito de forma medicamentosa, através da psicoterapia, né? Eu atendo pela cognitiva comportamental e eu vejo assim que é uma abordagem que ajuda muito, né, porque faz com que os pacientes consigam ter uma aprendizagem de lidar com aquela situação e entender que pode ser ressignificado alguns pensamentos, psicoeducar, né, os comportamentos também, né? Então, eu vejo que o tratamento é nessa base. E a rede de apoio social e familiar. Então, eu monto essa tríade aí para poder tratar os meus pacientes que têm o transtorno bipolar. Medicação, acompanhamento terapêutico e a rede de apoio familiar e social. Só para a gente finalizar, caso não tratado, o que que acontece? Existem consequências muito grandes, né? Assim, inclusive, até aqui em Barreiras mesmo já houve, né, casos de situações de surtos, né? De pessoas saírem na rua totalmente descontroladas com surto psicótico. O surto psicótico é justamente essas pessoas que não dormem, né? Então, o paciente bipolar que ele não trata, ele acaba trazendo uma desordem mental muito grande. E aí, aquelas pessoas que às vezes a gente se depara aí totalmente, né, descontroladas, às vezes gera uma inconsciência de nem saberem o que eles estão fazendo. Então, assim, acaba gerando essas crises, né, e esse surto que traz consequência tanto para o paciente como para todas as pessoas que estão em volta. Queria muito agradecer sua participação. Muito Obrigada, obrigada. eu que agradeço.